saúde do pecador. As vossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 20. Toda honra e toda glória nós damos ao nosso Senhor Jesus Cristo aqui neste lugar, porque Deus tem sido fiel em nossas vidas. Glórias a Deus. João, capítulo de número 20, aleluias. Versículo de número 1, vai dizer assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Versículo de número 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lençol tinha estado sobre a sua cabeça, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Glória a Deus. E disseram-lhes: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor, e não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era ele. Não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabino, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os teus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isto. Amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, podem sentar em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Uma palavra cheia de muitos conteúdos, né? Espero que Deus possa usar grandemente a minha vida aqui neste lugar, e que Deus possa revelar aos nossos corações, né, segundo a tua vontade, teu querer. Essa mesma passagem eu encontro ela também em Mateus, capítulo de número 28. Ela é um pouco mais forte, eu digo assim, né? Porque ela fala de uma forma um pouco mais, aleluias, um pouquinho diferente, aleluias. Ela vai dizer assim: no fim do sábado, quando despontava o dia da semana, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras foram ao sepulcro. Eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Aleluia. Nós vamos encontrar, aleluia, essa história é relatada nos evangelhos, aonde o Senhor, aleluia, aonde João, né, aqui, aleluia, vai dizer acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Nós sabemos que o ato
de Jesus se entregar na cruz do Calvário, ele teve um significado importante para a minha e também para a sua vida. Onde outrora o homem, ele havia feito separação entre Deus e o homem, por causa do pecado, havia esta separação, aonde o homem ele não tinha mais contato diretamente com Deus. Por quê? Porque o homem pecou perante o Senhor. O homem estando no lugar de perfeição, ele só não estava no céu, mas ele estava no paraíso, no lugar onde Deus criou para o homem, um lugar bom. Mas o pecado se introduziu ali, então o homem ele veio a cair. Era necessário que o Senhor Jesus viesse, e morresse pelos meus e pelos teus pecados. Nós conhecemos a história de Jesus e sabemos como tudo isso aconteceu. Jesus, filho de Maria, filho de uma mulher simples, de um homem simples, ele veio, de uma forma humana, simples. Jesus, ele foi simples. Jesus, ele age de uma maneira simples. Ele continua sendo o mesmo Jesus que aqui relatado nessa história. A palavra do Senhor vai nos mostrar que quando Jesus ele foi crucificado, nós sabemos que logo em seguida Jesus ele foi sepultado também. Jesus ele foi sepultado num túmulo que nem era dele. Jesus ele foi sepultado num túmulo que não era dele. Mas para que se cumprisse, as Escrituras, Jesus ele pagou o preço pela minha e também pela sua vida. Ele foi crucificado, entregou-se. Jesus ele não foi morto, não mataram Jesus, mas ele entregou-se para salvar a minha e também a sua vida. Quero aqui quebrar algumas coisas que já vi algumas pregações, algumas pessoas dizendo, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o inferno festejou. Eu quero não entender dessa forma, porque eu creio que Satanás ele queria que Jesus desistisse até o último momento, mas Jesus ele não desistiu. Então quando Jesus ele morre, nós sabemos que ele vai até o inferno e ele toma das mãos da morte a chave. Então ela não tem mais poder, Ele toma das mãos do diabo a chave do inferno. Então o diabo ele não escolhe mais quem ele vai levar. Ele só leva quem Deus permite ele levar. Então ele não tem controle de nada mais, porque agora o preço já foi pago. Jesus já comprou o meu e o seu. Aleluia. Jesus já pagou pelo meu e também pelo seu pecado. Mas nessa passagem relata, a ressurreição de Jesus. Relata que no primeiro dia, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e vendo que a pedra havia sido retirada do sepulcro, correu, pois, com a Simão, o outro discípulo a quem Jesus amava, foi relatar o acontecido. Olha, aconteceu algo extraordinário, algo diferente. Levaram o corpo de Jesus. Eu tentei entender essa parte da mensagem, porque o que uma pessoa vai querer roubar um corpo? Para qual finalidade uma pessoa roubaria um corpo? Aleluia. Nós sabemos que no mundo a qual nós vivemos hoje tem gente para todas as coisas, Existem pessoas que violam realmente, de fato, tudo. E nessa época não era diferente também, eu posso entender dessa forma. Mas ela preocupada, Maria Madalena, o que fizeram com o corpo de Jesus? Então os dois discípulos correram e foram para ver o que Maria havia relatado acerca deste acontecimento. E quando chegaram lá, então puderam contemplar aquilo que ela tinha falado de fato. A pedra havia sido removida, olharam para dentro, não viram Jesus ali sepultado, mas viram ali que os lençóis estavam sobre o chão e aquele pano que havia sobre a cabeça de Jesus estava dobrado e também estava colocado ao lado. Aleluia. Então, se Jesus ele tivesse sido raptado, o corpo de Jesus tivesse sido roubado naquele momento, não estaria assim, Provavelmente as pessoas, aquele que estivesse saqueando o túmulo, levaria Jesus envolto, dos lençóis, levaria do jeito que estava, para ganhar tempo e sair, do lugar aqui onde ele estava. Mas não foi isso que aconteceu. Nós podemos entender que Jesus ele se levanta,
né, da sepultura, ele desata as ataduras, deixa ali, né, como se uma pessoa se despisse, né? Quando uma pessoa vai se despedir, ela normalmente joga a roupa ali no chão, né? Depois recolhe. Se não recolher, dá problema. Aí, né? E podemos ver também que Jesus, ele pega aquele tecido, ele dobra e deixa ao lado. Aleluia. Então, significado, isso tem um significado importante, mas eu não vou para esse caminho, porque é muito extenso essa parte. Mas, então os discípulos chegaram, né? A Bíblia vai nos dizer que quando eles chegaram, puderam ver, né, que os lençóis que estavam envoltos no corpo de Jesus estava no chão, e aquele que estava sobre a cabeça estava dobrado. Aleluia! Aleluia! Chegou, pois, Simão Pedro e entrou no sepulcro e viu os lençóis no chão, e que tinha estado sobre a sua cabeça estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia das Escrituras que diz que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria, estando fora junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Nós podemos ver que os discípulos que foram até o sepulcro, vendo que Jesus não estava mais ali, voltaram, né? Mas Maria insistiu em ficar ali naquele lugar. Por que ela insistiu? Porque no seu coração ela não se conformava que estivesse roubado o corpo de Jesus. Ela não aceitava que aquela situação, porque Jesus, ele passou por um escárnio, ele passou, né, por um sofrimento, a qual a Bíblia ela não relata um sofrimento maior do que o de Jesus. Mas ela ainda não aceitava que depois de Jesus passar tudo aquilo que ele passou, ele ainda tivesse o seu corpo sido raptado, sido roubado da sepultura. Não aceitava. Assim como nós, né, tivemos um ente querido, nós não aceitamos que alguém vai lá e viola o seu túmulo, né? Imagina Jesus, né, fazendo tantos milagres, tantas coisas boas. Ela não aceitava essa situação, pois ela continuou ali ao sepulcro chorando. E a Bíblia continua nos dizendo: Maria estava chorando para o lado de fora do sepulcro, junto ao sepulcro, estando ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados aonde jazia o corpo de Jesus. Ou seja, Maria ela pôde contemplar os dois anjos sentados aonde o corpo de Jesus estava, mas nem isso confortou o seu coração, porque no seu coração ela ainda não acreditava que Jesus havia ressuscitado. Ou seja, ela não estava entendendo que Jesus havia ressuscitado. Ela não estava entendendo que ali cumpriu-se a Escritura que diz que Jesus ele deveria ressuscitar. Mas ela persistiu e nem os anjos a puderam consolar. Então a Bíblia continua dizendo, né? E disseram-lhe: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Ela diz aos anjos, né? Por que ela estava ali chorando? Porque levaram Jesus, né? Levaram o mestre daqui e não sei aonde puseram. Raptaram Jesus daqui, né? E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus, ele caminhou, né, com os discípulos, ele caminhou ali com essas mulheres, e eles conviviam com Jesus dia após dia. Mas quando Jesus ele é ressuscitado, quando ele é ressurreto, né, quando ele ressuscita, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele tem um corpo glorificado. Até a forma de Jesus se apresentar, né, é diferente, porque nós vamos ver adiante que Jesus ele não precisa mais abrir portas, né, porque ele já cumpriu aquilo que deveria ser cumprido, ele já passou pelo sacrifício, ele já morreu, então agora ele já é glorificado pelo Pai. Mas a Bíblia continua dizendo que Maria ainda chorava, e Jesus foi lá para conversar com ela, e tendo dito isso, voltou para trás em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Olha Jesus falando com Maria: mulher, por que choras? Aleluia. Quem buscas?
ela, cuidando que era o hortelão, ou seja, que era o jardineiro, né? Disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabino, que quer dizer mestre. Pela segunda vez que Jesus chama ela pelo seu nome, que ela foi entender que quem estava ali era o próprio Jesus. Ela, pela segunda vez, primeiro, os anjos tentaram consolar. Aleluia. Ela foi até os discípulos, né? Vamos lá, porque aconteceu o pior: roubaram Jesus. Os discípulos vieram e ela insistiu naquilo. Não, Jesus, roubaram Jesus. E ela insistia, os anjos vieram consolar. E não teve jeito. Ela roubaram Jesus. Jesus vai ter que se apresentar para ela agora. Jesus se apresenta ressurreto na frente dela. E ela não reconhece. Confundiu Jesus com o hortelã, com o jardineiro, né? Aleluias. Mas não reconheceu quem de fato era Jesus. Mas Jesus insistiu com ela. Jesus disse assim: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabino, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os teus irmãos e diz-lhes o que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aleluia. Nós vemos uma mulher inconformada, com a sepultura aberta e o corpo de Jesus não estar ali. Nós vemos uma mulher que insistiu, aleluias, para ver o que acontecera de fato com Jesus. E nós vimos também essa mulher com uma grande missão: ir anunciar que Jesus estava ali, esteve com ela. Aleluias. E tinha que levar as boas novas aos discípulos. Aleluia. E ela foi anunciar que Jesus já havia ressuscitado. E ela leva uma mensagem muito importante. Ela vai e diz: aleluia. A Bíblia vai dizer assim, ó, no 17: disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Grande era a euforia dessa mulher. Os outros evangelhos vai dizer que tinha outras mulheres juntas. Então imagina, elas se jogaram aos pés de Jesus e queriam agarrar Jesus e não deixar Jesus sair mais, porque elas viram o que aconteceu de fato com Jesus. A crucificação era impossível se não fosse o Filho de Deus ressuscitar novamente, né? Pelo tamanho do sofrimento ao qual ele passou. Mas elas não queriam pela segunda vez deixar Jesus sair de perto. Elas não puderam impedir o sacrifício de Jesus, mas agora elas queriam deter Jesus, porque não queria perder Jesus mais. Só que Jesus disse para elas: Não me detenhais, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os teus irmãos e diz que eu subo para o meu Pai, que é o vosso Pai. Aleluia. Porque depois de tudo consumado, né? Agora nós temos um Pai novamente. Agora nós temos um Deus. É o mesmo Pai. Ele diz assim, ó: eu subo para o meu Pai, que é o vosso Pai. O meu Deus, que agora também é o vosso Deus. Nós vemos aqui a importância do sacrifício de Jesus. Nós vemos a importância do sacrifício de Jesus que ficou registrado, aleluia, nessa palavra, porque talvez eu e você hoje não carregamos esse peso mais, né? Porque hoje nós vivemos no tempo da graça, onde nós podemos escolher servir a Jesus ou não servir a Jesus, né? Mas nós sabemos que lá atrás os pecados da humanidade eles eram encobertos através de sacrifício, para que não acendesse a ira de Deus sobre a humanidade, sobre o povo, porque o povo rebelou-se contra Deus, né? Pecou contra Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viu Jesus. Glória a Deus, aleluia! Aleluia. Chegava depois à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus, se tinham ajuntado, e chegou Jesus
E pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Nós vamos ver agora os discípulos, mesmo sabendo que Jesus havia ressuscitado, e cumpriu-se ali a Escritura, aleluia, que Jesus já estava ressurreto, ainda tiveram medo. Eles estavam ainda com medo, aleluia, dos líderes judeus, né? Porque o que fizeram com Jesus, se pegasse os discípulos, com certeza os discípulos também pagariam um preço, né? Eles perseguiriam os discípulos por causa do amor de Jesus, né? Mas Jesus chega no meio daquela aflição, né? Eles todos ali, né? Meio que eufóricos porque Jesus havia ressuscitado, mas também com medo dos líderes judeus. Mas o que a Bíblia vai nos dizer? E dizendo, aleluia, e Jesus, quando ele entra, ele não abre a porta. Agora ele aparece no meio deles. Aleluia. Jesus, ele atravessa as paredes e se apresenta ao meio deles. Aleluia. E agora a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele vai dizer assim: paz seja convosco. Aleluia. Se Jesus pudesse aparecer nos momentos das nossas maiores aflições, né? Fisicamente, assim, que nós pudéssemos enxergar ele, e ele dizer, né, para nós, né, paz seja convosco. Irmãos, eu acredito que tudo que é de tribulação que estiver nos rodeando no momento, eu acho que aquilo é dissipado. Aquilo acho que se desfaz de uma forma tão grande, e Jesus, ele faz isso ainda nos dias de hoje. Ele vem na nossa mente, no nosso coração, através de um louvor, através de uma palavra, e ele nos conforta mesmo nos dias de hoje. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele apresenta e diz: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ele chegou, se apresentou, trouxe a paz, anunciou a paz aos discípulos e ainda provou para eles quem que de fato estava ali. Não era um fantasminha, não era nada, mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele faz este ato. Aí Jesus, aleluia, no versículo de número 1 vai dizer, 21 vai dizer assim de novo: diz-lhes, pois, Jesus outra vez, aleluia, opa, deixa eu voltar aqui, no 19 ele diz: paz seja convosco. E no 20 ele vai dizer, dizendo-lhe Jesus, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. No 21 diz assim: diz-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Mais um ponto importante, aonde nós vamos ver que Jesus, após ele ser levado aos céus numa nuvem de glória, houve ali o Pentecoste, né? Aonde enviou para nós ali o Espírito Santo, né? Mas não é desse Espírito, dessa forma que Jesus soprou sobre ele, né? Jesus, ele soprou o Espírito sobre eles, mas não era esse Espírito do mesmo, da mesma forma, que o Espírito é o mesmo, mas não é da mesma quantidade a qual foi no Pentecoste. Esse Espírito era o mesmo Espírito que agia e encorajava no Antigo Testamento. O Espírito que estava sobre a vida de Sansão, entre outros homens e mulheres de Deus que foram usados no Antigo Testamento. Mas eles receberam o Espírito Santo para que eles saíssem da onde eles estavam e pregassem aquilo que eles viram. Para que eles saíssem e anunciassem que Jesus já havia ressuscitado. O espírito de encorajamento é o que muitas vezes falta para nós, né? Muitas vezes nós temos que buscar mais encorajamento da parte do Senhor, porque muitas vezes nós sabemos, conhecemos a Jesus, sabemos do seu sacrifício, vemos grandes milagres, mas muitas vezes nos falta coragem. E Jesus, ele soprou esse Espírito sobre os discípulos e enviou, disse assim: assim como o Pai me enviou, envio eu a vós. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aquele a quem retiveres lhes são retidos. Ou seja, nós podemos anunciar o arrependimento agora.
nós podemos anunciar que Jesus ele já pagou o preço. A opção é minha e a tua de aceitar Jesus. A opção é minha e a sua de crer que Jesus já ressuscitou. Aleluia, de crer que este ato foi importante para mim e também para a sua vida. Mas nós vamos ver também aqui a incredulidade no meio também dos discípulos. Aonde vai nos dizer ali no versículo de número 24, ora, Tomé, um dos 12 discípulos, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão do lado, de maneira nenhuma crerei. No versículo de número 26 vai dizer assim, e 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas ainda, apresentou-se no meio dele e disse, paz seja convosco. Jesus ele se apresenta mais uma vez e traz com ele a paz, saúda os irmãos, os discípulos ali. Disse, pois, depois disse a Tomé, põe a tua mão e o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Aleluia, nós vemos aqui um homem que aquele só acredita vendo, né? Mas ver não foi o suficiente, ele teve que tocar. Já conheceu aquela pessoa que muitas vezes, deixa eu ver. Aí você fala, você tem olho na mão? Que tudo que você quer ver você pega, tudo que você quer ver você pega, né? Tomé foi um homem assim, né? Parece que tinha um olho na mão. Ele queria tocar, ele não queria só ver, ele queria tocar. E ele foi lá e tocou em Jesus. Né? Ele teve curiosidade, Jesus se apresentou e mostrou para ele, quer tocar, Tomé? Toca. Toca aqui, ó, não tem problema não. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Bem-aventurado sou eu, bem-aventurado é você. Nós não vimos Jesus ressurreto fisicamente, mas nós sabemos que ele está aqui nesta noite. Por isso que o Espírito Santo de Deus nos trouxe até este lugar, para assim nós estarmos aqui nesta noite, né? Para participarmos deste ato tão importante. É por isso que você não desistiu, porque você não viu, mas creu. Você não vê, mas você sente no meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades. Jesus, ele soprando ainda esse Espírito ele não precisa mais ser soprado, porque ele habita em nossos corações. Agora o Espírito ele habita em nossas vidas, e no momento das dificuldades ele nos encoraja. É no momento das dificuldades, é ele que fala conosco, ele que nos põe para frente, ele que nos guia, né? E foi ele que te trouxe aqui nesta noite, foi ele que me trouxe aqui nesta noite. E foi por isso que você não desistiu mais 30 dias, foi por isso que você venceu mais 30 dias, para poder chegar hoje aqui e dizer que o sacrifício de Jesus foi importante para a sua vida. Você veio até aqui nesta noite para dizer, Jesus, embora eu tenha passado lutas, o Senhor não me abandonou. Embora as dificuldades tenham se apresentado, o Senhor tem sido fiel na minha vida. Aleluia. Não creio, eu, e pelas minhas próprias forças estaria eu aqui. E nem creio você também, porque se não for o Espírito Santo de Deus, né, que seria de nós nesta terra, né? Mas Tomé, ele creu. Ele foi lá, tocou, e depois ele creu. Depois disse a Tomé, né? Depois disse, aleluia, Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Aleluia. No 29 vai dizer, né, que eu disse aqui, porque disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nós sabemos, e para a nossa sobrevivência espiritual,
É preciso nós crermos que Jesus, Ele ressuscitou. Mas não só crer, mas também participar de tudo aquilo que o Senhor colocou para nós. O ato da Santa Ceia é para nos fortificar espiritualmente, para nos fortalecer, para nos curar, né? Para salvar as nossas vidas. É o combustível aonde nós podemos concluir, passar mais 30 dias na presença do Senhor, passar mais um período debaixo da graça, da misericórdia e na comunhão com o Senhor Jesus. É a nossa comunhão com o Senhor é através do ato da Santa Ceia, a obediência da sua palavra, né? E viver um processo de santificação todos os dias em nossas vidas. É isso que nos aproxima de Deus e que nos faz reconhecer que Jesus, Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. É uma forma de gratidão também nossa para com o Senhor Jesus. Foram relatados dentro dessa passagem a qual eu li. Podemos ver o exemplo de Maria, a persistência dela em saber o que aconteceu de fato com Jesus. Desperta em nós a curiosidade de conhecermos mais quem foi Jesus, de conhecer mais o que Jesus Ele pede de nós. A persistência de Maria de frente ao sepulcro, a lamentação dela, o choro dela, a busca por Jesus, nos leva a um ensinamento muito grande, que é necessário muitas vezes aquilo que nós não entendemos, nós insistimos para aprender, para conhecer, para ver quem de fato Jesus é e o que Ele quer nas nossas vidas. Podemos ver também que é através da palavra de Jesus que vai haver o consolo para a nossa alma, porque foi só no momento em que pela segunda vez Jesus chama Maria, ela vai entender que de fato quem estava ali era Jesus. Nós sabemos que é só através da palavra de Jesus que nós vamos trazer o conforto para as nossas almas, o conforto, aleluia, para os nossos corações. Aquilo que nós buscamos, aquilo que nós almejamos, é só através da palavra que nós vamos compreender, que nós vamos guardar, que nós vamos ter, aleluia, a total convicção de quem é Jesus. Podemos ver também o encorajamento de Jesus, né, para os discípulos, quando Ele diz aos discípulos, né, encoraja os discípulos, nós vamos ver que Jesus Ele sopra o Espírito. Então não tente lutar as suas lutas sozinho, não tente enfrentar os seus medos, as suas ansiedades, as suas dificuldades sozinho. É necessário chamar o Espírito Santo de Deus, é necessário clamar a Jesus no momento da dificuldade. É necessário dizer para o Espírito Santo que Ele é importante na minha e também na sua vida. Aleluia, porque nós vemos os discípulos trancados, com as portas fechadas, com medo dos líderes judeus, porque viram o que aconteceu com Jesus. Muitas vezes é assim. Nós vemos este mundo fraudulento, nós vemos este mundo cheio de coisas erradas, cheio de opressões malignas, e nós vemos a dificuldade ela se apresentar nas nossas vidas todos os dias. E muitas vezes o que acontece? Queremos resolver os nossos próprios problemas com as nossas próprias forças. Mas não é assim que Jesus quer. Jesus Ele quer que nós olhamos para Ele e cremos que é através deles que nós vamos vencer. Nós vemos também a incredulidade, a falta de confiança. Se for necessário você precisar passar por alguma coisa para crer que de fato Jesus Ele é na sua vida, peça experiências com Deus, mas não deixe de crer. Tomé, ele deixou de crer por um momento. Tudo bem, vocês estão dizendo, mas a hora que eu ver, a hora que eu tocar, aí eu vou crer. Se for necessário você crer, se for necessário você tocar em Jesus para você crer, essa é uma noite especial. Mas essa é a noite onde você vai tocar no corpo de Jesus. Porque esse povo, a partir do momento que ele for apresentado, ele se torna o corpo de Jesus. É onde nós podemos tocar em Jesus. Talvez nós não conseguimos tocar nas suas feridas hoje, talvez nós não conseguimos tocar no seu lado hoje, mas através deste ato é o nosso contato com Deus. O Senhor possa nesta noite ter falado ao teu coração, assim como Ele falou no teu coração. No momento que a dificuldade se apresentar, faça como Jesus, aleluia, faça como esses discípulos, não conte apenas com a sua força,
conte com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Conte com Jesus, porque Ele está do nosso lado todos os momentos. No momento da incredulidade, peça experiências com Deus, peça para Deus se revelar para você, peça para Deus se apresentar para você de uma forma especial, e assim Ele vai fazer. Amém? Aleluia. Meus irmãos, se Jesus, aqui a Bíblia vai dizer no versículo de número 30 que Ele operou tantas outras coisas neste momento, nesses dias a qual Ele estava ressurreto, que não estão neste livro, não estão neste livro. Agora você imagina Jesus, antes de ser crucificado, fazia tantos milagres, tantas maravilhas, sendo 100% homem, porém 100% Deus, mas agora ressurreto, Ele foi lá no inferno e falou para o diabo: ó, aqui não, agora é outra coisa. Esse acontecimento de Jesus marcou para sempre a história da humanidade. Não vai existir relato, não vai existir nada que o mundo crê, que o mundo invente, que o mundo queira fazer, que vai marcar a história assim como o sacrifício de Jesus. O véu do templo se rasgou. O acesso ao Pai agora é direto. Assim como Ele disse para Maria: o meu Deus, que é o vosso Deus, e o meu Pai, que também agora é o vosso Pai. Nós vemos Jesus 100% Deus. Nós vemos Jesus, a humildade de Jesus dizendo para aquela mulher que o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus nosso, é de fato. Jesus, Ele é o nosso Pai, e ao mesmo tempo Ele é o nosso irmão. Como assim, Se nós somos filhos do mesmo Deus, como que Jesus, Ele é simples, Como que Jesus, Ele é maravilhoso, E nessa noite, que nós possamos adorar a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com todo o nosso fôlego, porque o mundo, aleluia, Ele é ao Senhor. A pregação, a adoração toda aqui neste lugar é única e exclusivamente ao nosso Deus. Que a Ele seja dado toda a honra, também toda a glória e todo o louvor. Amém?